Alô, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de estudos, mais uma sexta de estudos na nossa querida Casa dos Humildes virtual, por enquanto. E hoje, para estudarmos juntos a obra do Dr. Bezerra de Menezes, Estudos Filosóficos, do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma obra que ele escreveu em vida, não é uma obra psicografada. Dr. Bezerra de Menezes escreveu essa obra e ela é muito importante, são 600 artigos divididos em 3 volumes, né? 200 artigos por volume, e onde pudemos conhecer o Dr. Bezerra. Se já conhecíamos o Médico dos Pobres, vamos entender do porquê ele recebeu a alcunha, era chamado de o Kardec brasileiro, porque era um pensador vigoroso, um filósofo, e impressionante como Bezerra de Menezes, tendo uma vida antes do espiritismo, uma vida pregressa católica, como ele é firme ao analisar os princípios da igreja que ele um dia viveu, não é? E na idade adulta, quando ele se torna espírita, realmente ele abandona toda aquela ordem de princípios, já. Então, deixar bem claro que o Bezerra foi católico na juventude e no início da idade adulta, quando ele conhece o espiritismo, ele passa a ser espírita, porque semana passada, num programa de televisão, uma pessoa que se diz pesquisadora, estudiosa, jogou em rosto do mundo espírita que o Chico Xavier era católico, né? Meu Deus do céu, Chico Xavier era espírita, mas não só espírita. Chico Xavier foi o maior espírita que já viveu aqui no nosso país, né? Podiam ter outros de outro patamar igual a ele, como o Bezerra de Menezes, mas Chico Xavier, no patamar dele, ninguém maior. O maior espírita que viveu aqui foi chamado de católico. Tentaram diminuir a persona do Chico e não conseguiram, claro, evidentemente, né? Bezerra foi católico, se tornou espírita, e na noite de hoje a gente vai ver ele gotejar, comparar a cosmogonia católica com a cosmogonia espírita, as penas eternas com a reencarnação. Então vamos ver esse estudo da noite de hoje. Agora, antes, convido a todos vocês para fazermos uma prece de início dos nossos estudos. Então, rogamos a Jesus, o médico divino, que em todas as latitudes desse casarão universal chamado Terra, ele possa amparar, socorrer aos irmãos que estão sofrendo a pandemia, o contágio, a desencarnação e todos os males vários que acometem a humanidade combalida, que as equipes espirituais de Francisco de Assis, Maria Santíssima, possam socorrer todos os irmãos de humanidade. Nós pedimos também, Jesus, que Bezerra de Menezes, com suas equipes espirituais, em todos os quadrantes da pátria do Cruzeiro, do coração do mundo que é o Brasil, possa socorrer a todos os nossos irmãos que estão desencarnando num de repente, ou adoecendo, e a nós outros também que estamos aqui nessa nau, na travessia da tempestade da hora de transição, possamos ter fé, confiança, possamos nos ligarmos à espiritualidade superior para atravessarmos da melhor forma a hora profética. Então, pedindo a Jesus esse SOS,
para a humanidade. É nesse desejo que iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos irmãos, vejam bem. Então, vamos analisar na noite de hoje esses dois pensamentos da cosmogonia católica e a cosmogonia espírita. A questão das penas eternas do catolicismo. O Dr. Bezerra analisa no capítulo. É claro que eu não vou ler o livro aqui. Né? Aliás, nos nossos estudos presenciais, o tempo é maior, 1h30, o microfone fica na plateia, as pessoas levam os livros, né? Cada um com seu livro, lê, e a gente faz um debate. Mas aqui não, eu vou extrair. Não vai ser uma exposição destituída do conteúdo de Bezerra, não. Né? Mas vejam bem, então, temos aquele dualismo de corpo e alma das religiões. Só que o Espiritismo veio quebrar, trazendo o terceiro elemento, que é o perispírito, o corpo espiritual. Mas toda a religião afirmava que a alma deixa o corpo, e as religiões espiritualistas havia uma continuidade. A ortodoxia católica fala nas penas eternas, o céu ou o inferno, de forma irrevogável. Esse é o primeiro ponto que o Bezerra de Menezes vai analisar de forma muito firme. É inaceitável a pena irrevogável, definitiva. Eu me lembro de uma ode muito bonita que narra que uma mãe foi às portas do céu e se encontrou com São Pedro. E ela queria ver o filho dela, que estava no inferno. E pediu a São Pedro, antes de entrar no céu, se ela podia ver o filho. E São Pedro disse que não. Ela não ia poder mais ver, nunca mais. Ela merecia estar ali e entrar, mas a separação era definitiva. Então ela aponta para São Pedro. Claro que São Pedro não, jamais faria isso. É um simbolismo. Ela aponta para São Pedro e diz que se o teu Deus não é capaz de compreender o amor de uma mãe por seu filho, eu não quero esse Deus. Eu vou para o inferno viver com meu filho. E renuncia ao céu. Vejam bem. Então, na nossa humanidade mais comezinha, a humanidade mais básica não pode aceitar as questões das penas eternas de forma irrevogável. Pais e filhos separados por uma pena tremens, definitiva. Meu Deus do céu. Marido e mulher, irmão e irmã. O que é isso? E a gente compreender que o criminoso, até o criminoso revel, pode ter elementos de humanidade. Ele seria até pacífico, quem sabe, de uma recuperação. Eu ilustro com 2 exemplos. Vou dar uma explicação para vocês de um exemplo profano e um exemplo da tradição religiosa. O exemplo profano: assisti há pouco tempo uma série muito boa, La Casa de Papel, onde era um grupo de criminosos, e esses criminosos se reuniam para assaltar a Casa da Moeda na Espanha. E eram artistas extraordinários, né? E cada personagem tinha o nome de uma cidade. Era Denver, Rio, Moscou, Helsinki, e tinha as moças também, Tóquio, Nairobi, atores maravilhosos, né? E você, quando vai percebendo a trajetória de cada criminoso daquele, aquele potencial de humanidade que eles possuem, você era tomado de simpatia e passava a torcer pelos criminosos.
Eu tenho umas amigas espíritas, já vovós, que elas me diziam, mas Bruno, a gente é espírita, mas quando a gente começa a ver essa série, a gente fica torcendo pelos criminosos. Por quê? Que a gente percebe, e digamos assim, quem sabe se em outro contexto, em outra conjuntura, com outra orientação, a gente não está passando pano e tirando a responsabilidade do livre-arbítrio deles, não. Mas quem sabe, com outra oportunidade, outro direcionamento, aquele potencial de humanidade bem direcionado não ia desabrochar. O exemplo da tradição religiosa que eu trago para vocês é o exemplo de Dimas, o bom ladrão, que morreu ao lado de Jesus, Dimas de um lado, Jetras do outro. Dimas era um bom ladrão porque, naquele momento da cruz, ele se atreve, olha para Jesus e diz, Senhor, deixa-me entrar contigo no paraíso. Jesus vai dar uma resposta daqui a pouco. Mas Dimas era um bom ladrão porque desde criancinha ele chegava em casa com um objeto, um brinquedo, e sua mãe Maria perguntava, meu filho, você roubou? Você tirou isso de algum lugar? Não, mamãe, eu achei. Mamãe? Eu roubar, mamãe? Eu sou honesto. Qual de vocês não acreditaria naquela sinceridade, aquele arrobo de sinceridade de uma criança? Mas Dimas passou o tempo e se tornou realmente um ladrão rebelde. Com seu bando, ele assaltava as encruzilhadas, as especiarias, e todas as vezes, quando ele ficava com aquelas mercadorias, ele separava os panos mais belos, coloridos, de Damasco, da Babilônia, para dar à sua mãe Maria. Ela pensava que aquilo era fruto do seu comércio, do seu trabalho, mas era fruto do seu roubo. E chega o momento que Dimas vai casar-se com Esther, uma moça de peregrina beleza e peregrina virtude. Claro, evidentemente, ela não sabia na primeira hora que ele era ladrão. E Dimas nota que sua mãe ficou enciumada com aquela noiva na vida do seu filho amado. E ele percebe a mãe com ciúme, chega para Maria e diz assim, mamãe, o amor de um noivo por uma noiva é como uma ilha no oceano. Agora o amor de um filho por uma mãe, mamãe, é o próprio oceano. Quer dizer, é incomensurável. E Maria se aquietou. E naquela hora da cruz, onde se encontra as três Marias ao pé da cruz, Maria de Magdala, Maria, mãe de Jesus, e Maria, mãe de Dimas, quando todos os homens se acovardaram e fugiram, as três Marias ali, quando Dimas olha para Jesus e pede a Jesus, Senhor, deixai-me ir contigo ao paraíso. Jesus olha para Dimas e responde, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não disse quando. Que era preciso Dimas recuperar, se regenerar. Ele estava começando o processo ali mesmo na cruz. Mas ouvindo aquela resposta naquele momento, Maria, mãe de Jesus, olha para a mãe de Dimas, escuta Maria, se o meu filho diz para o teu filho que ele estará no paraíso, acredita e fica feliz, Maria, porque o meu filho não mente nunca, diferente do filho da Maria, a mãe de Dimas. Meus queridos irmãos,
Então, vejam bem o exemplo prosaico, o exemplo religioso. Então, criminoso é capaz de ter atos de humanidade como os criminosos da Casa de Papel, como Dimas, esse amor filial, esse amor pela mãe. É por isso que o Dr. Bezerra de Menezes vai dizer assim a respeito das penas eternas. Vejam bem. Mas isso é uma monstruosidade que a igreja não pode atribuir a Deus. Olha o que diz aqui na obra, esse parágrafozinho. Bezerra afirma é uma monstruosidade que a igreja não pode atribuir a Deus. A perfeição infinita, fazendo coisas que na nossa imperfeição nos envergonharíamos. Meus queridos irmãos, então não dá para aceitar de forma alguma se Jesus, que perdoa, que abre a possibilidade do perdão, do reerguimento de um Dimas, a gente não pode compreender com um Deus que pune eternamente. Mas Bezerra de Menezes, demonstrando que isso é uma crença ultramontana, que não é mais dessa época. Meus queridos irmãos, ele vai agora gotejar com a cosmogonia espírita. Somos almas viajoras, as almas viajoras de Platão, que a gente estuda isso com o professor Herculano, que é uma maravilha, né? As almas viajoras de Platão, de corpo em corpo, que a gente vem aqui, amadurece na temporalidade, registra a temperatura, aprende um pouco e volta para o espaço. Deus nos dá um tempo para que você possa ascender. Esse tempo se cumpre pela lei da palingenesia. Que lei é essa, meus irmãos? Palin significa novo. Genesia, nascimento. É a doutrina do novo nascimento, do nascer de novo, da reencarnação. Sem a reencarnação não tem como patentear a justiça divina. Com a reencarnação fica demonstrada a justiça divina. Meus queridos irmãos, é pela reencarnação que um Nero se transforma no Vicente de Paulo. E que, pelo processo reencarnatório, que aquele jovem belo, alto, peitoral, bem vestido, Jesus Gonçalves, recém-casado, a esposa, filhinhos pequenos, é tomado pela lepra e ele é levado para o leprosário, porque naquela época era assim. Não podia viver na sociedade. Era levado, trancafiado no leprosário. Ele perde a família, deixa a família. E ele mais tarde vai se tornar espírita. E o querido Jesus Gonçalves, ele vai mudar o nome. O nome dele era Jesus Gonçalves. Ele vai botar um acentozinho no E. Jesus Gonçalves, quando ele se torna espírita. Pois é esse homem que vai fundar a imprensa espírita, os jornais espíritas, a rádio espírita, no leprosário de Piratingui. E mais tarde ele vai saber que o Chico Xavier faz essa revelação também de que Jesus Gonçalves foi o rei visigodo Alarico, que matava de forma implacável homens, mulheres, velhos, crianças. O rei visigodo, que em um momento da sua trajetória, ele vai invadir Roma
E se encontrava ali o bispo africano de Madaura, Santo Agostinho. Santo Agostinho leva as pessoas daquele povoado para a igreja. E eles não falavam a mesma língua. E naquele momento, o alarico quer invadir a igreja e de forma pungente, Santo Agostinho se ajoelha e implora a ele. E alarico, sem saber por quê, é tomado de compaixão por primeira vez, dá um passo atrás, inquieto, desconhecendo a si mesmo, poupa aquele lugarejo. Mas no tempo e no espaço, meus queridos irmãos, vamos encontrar Santo Agostinho junto de Alarico. É que a lei de Deus, ela não vem a cavalo. Parará, 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 parará. A lei de Deus, ela vem a tartaruga. Ela demora, mas alcança o indivíduo no tempo e no espaço. Nas coisas ruins, mas também nas coisas boas. Veja o exemplo de Santo Agostinho. Foi grato a Jesus Gonçalves por um ato de bondade que aquele rei Alarico teve. Ele veio um ato só. Então, meus queridos irmãos, então essa visão da heteronomia, do castigo, da culpa, é inaceitável para nós, os espíritas, que compreendemos essa lei da palingenesia. Agora, quando a gente fala que não aceitamos a heteronomia, não é que não existe uma lei universal de causa e efeito, que o espírito vai responder na sua dramática consciencial de além-túmulo aos seus erros, que ele não vai sentir remorsos. Então, vejam bem, agora não é um juízo definitivo, é um juízo consciencial. Aliás, André Luiz, em suas obras, conta até um caso de uma moça que, no fenômeno de isotropia, participou de um juízo, se transformou de uma loba. Então, vejam bem, de uma mocinha, ela se transforma numa loba. Ela tem errado muito, né? Então, vejam bem, o que é que a gente quer dizer com isso? Que tem paisagens no mundo espiritual de sofrimento, de dor consciencial, de ressarcimento das consciências, muito pior que qualquer inferno pagão. Agora, tem também regiões celestes que não tem comparação com nenhum céu da escatologia católica. Não é? Então, vejam bem a beleza do processo reencarnatório, e o espírito se reprograma de acordo com as suas necessidades. Todos nós passamos por isso. Temos lá no mundo espiritual nossa ficha moral, fulano de tal, reencarnou em tanto, de tanto, de tanto. No passado viveu em tal lugar. Então, vejam bem, todos nós. Eu não sou Bruno, eu estou Bruno. Isso aqui é apenas a minha personalidade, não a minha individualidade. Eu estou aqui hoje em Pernambuco, no Brasil. Já estive ali, acolá, alhures, algures. Então, vejam bem, viemos do infinito do passado, estamos em trânsito aqui na Terra, caminhando para o infinito do futuro. Nessa nova oportunidade de ressarcirmos, trazemos dores de outras existências. Quem não tem as dores físicas, tem as dores morais. Quem não tem as dores morais, tem as dores psicológicas, os tormentos. Ninguém passa incólume aqui na Terra, mas estamos aqui nessa oportunidade de fazer o bem.
à humanidade, mas a si próprio. Amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a medida. Então, se alguém nos faz o mal, problema dele. Se nós fazemos o mal a alguém, problema nosso. Se alguém nos ofende, pior para ele. Se nós ofendemos alguém, pior para nós. Trocando em miúdo, o mal que nos faz mal não é o mal que os outros nos fazem. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos aos outros. Esse é o verdadeiro mal. Então veja a beleza das novas oportunidades. A gente nesse campo espírita, nessa gleba, isso ajuda o espírito de forma notável, maravilhosa, meus queridos irmãos. Vamos aproveitar. Então, querido Bezerra, vamos ver um parágrafo sobre a genealogia espírita. Vejam bem que coisa maravilhosa. O que eu falei, somos da autonomia do espírito, porque castigo, penas eternas não, mas autonomia não quer dizer que não existe uma lei universal de causa e efeito. Aí o Bezerra diz, né, que a ortodoxia espírita, vejam bem, isso é uma coisa maravilhosa, né? A cosmogonia espírita estabelece novos juízos, novos fundamentos, novos parâmetros. Ou seja, depois que a existência finda, o espírito pode, em uma nova existência, modificar sua natureza. Que pensamento luminoso de Bezerra. Olha o que ele diz, a genealogia espírita estabelece novos julgamentos, novos juízos, novos fundamentos, novos parâmetros. E depois que a existência finda, o espírito pode, noutra existência, modificar sua natureza. Essa é a cosmogonia espírita aberta para o infinito. Vejam bem, unindo todos os seres num ethos global. Vejam bem, numa egrégora, esse mare magno da mole humana em evolução. Meus queridos irmãos, mas Bezerra comparando essas duas cosmogonias, onde a gente pode ver a excelência da cosmogonia espírita, eu queria tratar com vocês aqui desse terceiro momento, de uma obra notável, né? Que é o querido, vejam bem que homem impressionante, professor da Universidade de Havana, jurisconsulto, vejam bem, etnólogo, antropólogo, linguista, etnólogo, antropólogo, linguista, jurisconsulto, professor de Direito Penal da Universidade de Havana, Fernando Ortiz. Ele tem um currículo, tem tudo isso no currículo. Ele só não era espírita. Mas vejam que homem admirável. Mas ele foi estudar no Direito Penal a obra O Céu e o Inferno. Vejam bem. E ele traça aqui, o título do seu livro é A Filosofia Penal dos Espíritas. Filosofia Penal dos Espíritas. Fernando Ortiz. Ele traça exatamente o comparativo dessas duas cosmogonias. Pessoal, vocês estão vendo como é o estudo da gente lá na Casa de Jesus? A gente estuda a obra de Bezerra. Mas o que é que Kardec dizia? O ensino dos espíritos é um ensino coletivo e concordante dos espíritos. A gente vai trazendo outras obras satélites, né? Na universalidade, no estudo comparativo. Vejam bem como é importante não estudar uma obra só, ler uma obra só,
A gente fazer aquele conjunto, o ensino coletivo e concordante. Então, o que é que diz isso? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, a gente vê a questão dos criminosos, né? Vocês acham que tem homens aqui na Terra, seres humanos irrecuperáveis, que realmente não tem mais jeito? É prisão perpétua, não existe homens e seres irrecuperáveis? Querem a minha opinião? Para mim existe. Não tem jeito de recuperar nessa encarnação. De acordo com a cosmogonia católica, terminou essa vida em inferno direto e pena eterna. Mas com a cosmogonia espírita, tudo muda de figura, é o que diz o querido Fernando Ortiz na sua obra. Tá? Vamos ver só um parágrafozinho aqui. É tão importante o Fernando Ortiz, meus irmãos. Eu fico encantado, né? Quando a gente vê um professor de direito penal, jurisconsulto, antropólogo, etnólogo, linguista, tá? Olha o que ele diz. Disse-á, porém, nos diz a filosofia penal contemporânea, a escola antropológica, que há delinquentes incorrigíveis. Concordo com o professor Fernando Ortiz, né? Mas veja aí, ele vem com o espiritismo. Veja que maravilha, né? O espiritismo, porém, seu idealismo, vai mais além do ponto em que para os cientistas e até as religiões, além da morte do homem. Vejam bem. Admite a incorrigibilidade terrena de certos espíritos, muito atrasados. São incorrigíveis. Porém, em seu evolucionismo anímico, que se dá pela reencarnação, afirma o progresso dos espíritos e, portanto, sua corrigibilidade cedo ou tarde, o que não é possível, mas fatal. Cedo ou tarde, no futuro, esse espírito se corrigirá. A humanidade está salva, né? Se quer continuar sofrendo, o tempo depende dela. Mas continua o professor Fernando Ortiz, segundo os espíritas, após homens incorrigíveis em sua delinquência. Mas não há espíritos incorrigivelmente maus. E ele encerra o grande finale, né, desse conceito dele. Vejam bem, ele dá a vitória, a palma da vitória aos espíritos. Vejam bem, os espíritas podem crer-se vitoriosos, porque na sua filosofia se amplia indefinidamente o tempo para a ação correcional. Eles concedem várias vidas, ou melhor, o infinito. Que obra fantástica, meus filhos. Filosofia Penal dos Espíritos, professor Fernando Ortiz. E para encerrar a visão de Bezerra das duas cosmogonias, com a análise admirável do jurisconsulto, professor de Direito Penal cubano, Fernando Ortiz, eu trago aqui essa obra, a quinta obra da codificação, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Essa obra tem importância imensa na história do Espiritismo. Vejam bem, meus irmãos. Certa feita, perguntaram ao querido professor José Fulano Pires: professor, o Espiritismo não tem uma teologia, né? Como é que o senhor vê isso? E o professor Herculano, naquele rasgo de genialidade, Herculano é uma coisa, né? Herculano é uma força viva da natureza, né? Como eu amo o professor Herculano Pires, meu Deus. A minha formação de espírita, vou dizer a vocês, a gente tem alguém que é o norte, a bússola orientadora, a minha foi o professor Herculano Pires, né?
Eu queria um dia, numa esquina cósmica dessa qualquer, se fosse me dado, pedir a Deus, pelo menos durante meio segundo, né? Meio minuto, 30 segundos, eu pudesse dar um abraço no professor Herculano Pires, porque é uma coisa impressionante, né? Eu tenho uma admiração, o professor Herculano Pires me salvou de todas as formas dos misticismos baratos, né? Dos perigos da travessia espírita. Quem me salvou? Professor José Herculano Pires, né? Por isso que eu tento passar para as novas gerações que vieram depois de mim, né? Os amigos com quem eu tenho contato e tenho conseguido aqui, né? Quero fazer uma homenagem a essa valorosa herculanista, Valéria Pessoa, né? Eu digo brincando, tem um amigo nosso, Rinaldo, né? Que a gente nessas coisas aí, Rinaldo diz brincando, porque a gente fica trocando figurinha em Valéria, né? Aí Rinaldo diz, Bruno, você está criando um monstro, mas é um monstro de sabedoria, de como é a nossa querida Valéria Pessoa. Valéria Pessoa é uma das alegrias da minha vida como espírita, né? Porque foi a pessoa que mais incorporou essa visão de espiritismo genuíno, né? E como ela admira o Herculano Pires, como ela estuda o Herculano Pires. Então fica aqui um abraço para essa minha amiga admirável, né? Para o meu amigo Fernando, o seu esposo, porque que homem notável, né? Porque a dedicação de Valéria como psicóloga, né? Fazendo todo o trabalho que ela realiza como psicóloga. E a dedicação dela, me permitam dizer, integral, todos os dias na Casa Espírita, sempre acompanhado pelo meu querido, admirável Fernando, esse ser paciente. Para segurar um trem desse, Valéria Pessoa, viu, Fernando? Tem que ser uma pessoa com a tua sabedoria e paciência. Esse casal luminoso aqui, fica aqui o meu beijo, minha gratidão imorredora de ter encontrado vocês numa manhã lá no GAN, em 2011, né? No ano de 2011, e depois a alegria de vocês virem para a Casa dos Humildes, e aí começa uma história sem fim, né? História que reatou para não ter fim nunca mais. Meu Deus. Então, o professor Herculano Pires foi perguntado, professor, não tem uma teologia estudo de Deus? Ele diz, o Espiritismo tem mais do que uma teologia. Com céu e inferno, Kardec inaugura na Terra uma teleologia espírita. Teologia, teo, Deus, logia, estudo, né? Estudo de Deus. O professor Herculano disse que Kardec inaugura com céu e inferno uma teleologia, estudo de Deus e da alma ao mesmo tempo. A palavra tele significa alma, estudo de Deus e da alma concomitantemente. Aí eu me lembro de Santo Agostinho, o bispo africano de Hipona, filho de Santa Mônica, aquele mesmo que pungentemente pede a Alarico para poupar o seu povo, a sua igreja. Então, meus queridos amigos e irmãos, então, Santo Agostinho tem uma definição que mostra que a teleologia espírita, quando ele diz, ó meu Deus, eu te buscava lá fora, somente quando eu me conheci, foi que eu conheci a ti. Vejam bem. Ele dizia, se me perguntam sobre Deus, eu não sei responder, Santo Agostinho. Se não me perguntam, eu sei. Então, vejam bem, mostrando que tu conheces a ti mesmo, torna patente a existência de Deus. Eu te buscava lá fora e não te encontrava. Quando eu me conheci, eu conheci a ti, a teleologia espírita. E por que esse livro aqui é o livro da teleologia espírita? Esse é o livro mais democrático da codificação. Eu vou usar essa palavra surrada, né? Que palavra surrada, né? Democracia.
Mas esse é o livro mais democrático que possa existir. A palavra democracia é surrada porque ela é tão mal usada de um lado e do outro. Eu me lembro muito de Madame Roland. A gente ainda está no mês de julho, né? Aquela da queda da Bastilha, quando naquele momento a Madame Roland, ante os seus algozes, aqueles que estavam fazendo a revolução, ela diz assim: liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome? Vejam bem. Da mesma forma, a gente pode dizer democracia, democracia, quantos crimes se cometem em teu nome? Essa palavra surrada a gente vai usar aqui, mas vamos resgatar, né? Essa palavra, vamos dar dignidade a ela. Então, Kardec é o livro mais democrático, porque ele não só ouve os majores com suas patentes merecidas, suas conquistas espirituais superiores, como são aqueles que ele ouviu no Livro dos Espíritos, La Vérité, Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Fenelon, Swedenborg, aqueles que ele ouviu no Livro dos Médiuns, São Luís e Erasto. Aliás, são os dois autores do Livro dos Médiuns, viu, pessoal? Só foram dois. Erasto, o secretário do apóstolo Paulo, né, discípulo de Paulo. Vejam bem, Erasto era discípulo de Paulo. Paulo é a maior autoridade e mediunidade do cristianismo primitivo. Por isso que Erasto conhecia muito mediunidade. Ele, São Luís, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, meu Deus, é todo um grupamento, uma pleiade maravilhosa. Tem até Emmanuel e Joana de Ângeles como um espírito amigo também. A mensagem da paciência que vocês conhecem. Mas aqui, se Kardec ouve os majores com suas patentes merecidas das conquistas espirituais, ele vai ouvir os menores, os menorzinhos excluídos de moto próprio pelos seus erros. Ele vai ouvir os criminosos, os réprobos, os criminosos arrependidos, os suicidas. Vai ouvir também aqueles espíritos em condição mediana, os espíritos felizes. Então, toda a hierarquia intelecto-moral de Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele classifica os espíritos, e aqui, quando ele conversa com eles. Então, é toda a hierarquia intelecto-moral que Kardec, como grande didata, colocou em caixas psicológicas notáveis. Kardec ouve os menores também. Aqui tem a comunicação de Max, o mendigo, que naquela região que ele foi rei no passado, ele agora, como mendigo, andava com um cetro, uma coroa, todos mangavam dele, mas ele era o rei que voltou na sua miserabilidade, não perdeu a majestade. A rainha do ódio, não é? Aquele caso do espírito que comeu a mão dentro do caixão, vejam que expiação. Aliás, isso aconteceu, esse episódio até com um ator aqui, o Sérgio Cardoso, né? Que tinha epilepsia, e quando foram tirar os seus despojos, sua mão estava, ele tinha acordado vivo. Claro que isso está inserido dentro da lei universal de causa e efeito, né? E tem também comunicações de mocinhas que, na flor da idade, desencarnaram de doenças terríveis, e elas vêm relatar as belezas do plano espiritual. Então, uma obra maravilhosa, a obra da teleologia espírita, o estudo de Deus e da alma concomitantemente. É isso que veio relatar o querido Nubo Orlando Facuri no seu último artigo, mostrando desde a visão monista, o dualismo, mas para essa visão aqui da teleologia, quando a gente estuda o espírito imortal,
fica patenteado a paternidade divina. Meus queridos irmãos, então que beleza, vejam que encanto. E quando a gente diz as nossas noites de estudo, são estudos básicos. Tá? Claro que a gente dá a gente nada um pouquinho mais, já. Mas vejam bem, tudo está aqui em Kardec. E a gente, dentro dessa casa que é Kardec, e a gente deixa entrar, porque está de profundo acordo com ele. André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Herculano Pires. Meus queridos irmãos. Então, vejam bem. Então, as duas cosmogonias, a excelente, a vitoriosa, e a espírita. É a doutrina do futuro, porque nos dá uma visão optimista de Deus, da alma, da morte, da vida. A mais extraordinária doutrina dos tempos modernos. Meus queridos irmãos. E essa é a mensagem que os imortais trazem. Por isso que temos que ter muito cuidado nessa época de tanta loucura, então tanta aberração na divulgação espírita. Por isso faço uma prece e agradeço a esses nobres que fazem caridade, sim, a caridade também. Esses irmãos oradores que vêm fazer as lives temporariamente em nossa casa dos humildes virtual. Pessoal, eu não recebi uma recusa. Todos eles que a gente fala, eles aceitam, se sentem bem estar na casa dos humildes presencialmente como virtual. E vejam que palestras. Palestras corretas, bem embasadas. Não é? Então, vejam bem, equilibradas. Todas elas, eu desafio vocês, né? E nós juntos desafiamos quem queira dizer que não. Palestras com tanta correção, com tanto amor, simplicidade. Vejam bem, os nossos irmãos com humildade, sem ser piegas. Porque pieguismo na casa dos humildes a gente não gosta, né? Ninguém quer ser arroz de festa, mas também pieguismo de jeito nenhum. Tá? Então, equilíbrio, tranquilidade. Passamos uma prece a esses irmãos que trazem a mensagem com responsabilidade. Domingo agora a gente vai ter amanhã, porque essa reunião nossa era para ter sido ontem, por motivo de força maior, eu não pude realizar. Estamos realizando aqui, pois amanhã, 4 horas da tarde, Niara Branco, Niarinha, lá do Grupo Espírita Maria Dolores Limpina, da minha querida amiga doutora Silvia Cavalcante. Niara viria já presencialmente, aí veio a pandemia, né? A gente falou com ela, Bruninho, vou ficar feliz do mesmo jeito, que bom. E amanhã estará, vocês vão ver aqui que moça. Sim, Niara Branco, foi ela e Saulo Santos, querido amigo espírita, dentista, que é meu amigo de infância. Estudamos juntos no colégio de freira, né? Saulo Santos, filho do lendário Newton Santos, que ainda vive, o maior homem da biblioteca espírita aqui de Pernambuco. Então foi Saulo Santos com Niara Branco, essa que vai palestrar amanhã, que trouxeram Divaldo para ganhar o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco. Né? Então, Niarinha vai estar com a gente amanhã. E na terça-feira, vamos estar aqui com o vice-presidente da Comissão Estadual de Espiritismo, Carlos Cardoso dos Anjos, esse grande amigo, o Silvio Mariano, a gente chama o Carlos Cardoso dos Anjos de macarrão, ele é muito grande, né? Mas é uma pessoa muito séria, muito estudiosa, pessoa muito ponderada, muito legal. Ele dirige a AME, Associação Municipalista Espírita de Abreu e Lima, que é a instituição que organiza a Fé Leal,
a Feira do Livro Espírita de Abreu Lima, que é uma das maiores feiras espíritas do Brasil. Quando passar a pandemia, eu aconselho vocês a conhecerem, né? Então vamos estar aqui com Niarinha Branco, amanhã, 4 horas, terça, Carlos dos Anjos, sexta-feira vamos estar aqui com a noite de André Luiz. Agora, a nossa praia aqui não é palestra, esse tom mais intimista, né? Então, meus irmãos, é isso. Estou muito feliz, quero agradecer a oportunidade de vocês terem deixado eu entrar na casa de vocês. Estou aqui dentro desse Zoom, não estou vendo nada. Se tiver alguma coisa desarrumada, não se preocupa, tá bom? Então, mas eu sei que está tudo arrumadinho. Pessoal, eu agradeço muito essa possibilidade de estarmos juntos aqui hoje. Tá? Vocês gostaram de Bezerra? Com sinceridade, né? Eu vou olhar esse chat depois, viu? O que é que tem escrito, né? Mas não é fascinante o doutor Bezerra de Menezes, o pensamento dele em vida. E as pessoas acham que só vale a psicografia, né? Para mim, vale muito mais o pensamento dele em vida. Muito mais não, para e passo, não é igual. Ele continua, ele prossegue, né? Então, vamos lá. Não dá vontade de ir embora, mas eu preciso ir, tá bom? Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de estudos da nossa querida Casa dos Humildes, e que possamos, tudo que armazenamos a nós de hoje, possamos internalizar, que esses conceitos vibrem em cada átomo do nosso corpo espiritual, em cada molécula espiritual, se extrai pelo nosso soma, possamos orar pela saúde espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que os médicos da espiritualidade superior, nesse momento, nesse trabalho missionário dos médicos da Terra, os médicos da espiritualidade, possam ajudar na química orgânica e na química fluídica. Há uma química fluídica, sim, porque há um cidadão celeste chamado Espírito na carne ou fora da carne. Então, obrigado, Jesus, o médico divino, que nos conceda novas oportunidades de estarmos juntos, aprendendo do teu evangelho, das tuas lições. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma, muita paz, boa noite a todos.